Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Cada domingo é dia de ressurreição e queremos com muita alegria acolher a todos aqueles que se juntam a nós para esse momento de Lectio Divina, nesse 12º domingo do tempo comum. E o tempo comum é o tempo da alegria, é o tempo do Espírito Santo, é o tempo de entrar com profundidade na união a Deus. Então, queremos de verdade viver esse momento de Lectio com muito temor e santo tremor, adentrando no mistério das Escrituras. Hoje a primeira leitura, Jó 38, 1, 8 a 11. Então o Senhor respondeu a Jó, do seio da tempestade disse, quem fechou com portas o mar? Quando irrompeu jorrando do seio materno? Quando lhe dei nuvens como vestidos e espessas névoas como coeiros? Quando lhe impus os limites e firmei porta e ferrolho e disse, até aqui chegarás e não passarás, aqui se quebrará a soberba das tuas vagas. Esta passagem de hoje é muito bonita. É o Senhor que põe limites ao mal. Ele diz ao fragor das ondas, a esse soberba das vagas, das ondas do mar, que representam o nosso orgulho, que representam as paixões, que representam as fortes tentações. Deus diz, stop, até aqui você vai, daqui você não passa. É como se Deus nos permite viver momentos de tentação, interior ou exterior, viver momentos em que somos trabalhados com o nosso pecado, mas Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. O Senhor põe limites ao mal. Por isso, podemos ter sempre a esperança de progredir, podemos sempre sair do buraco existencial onde nos encontramos, da depressão, da tristeza, do desânimo, porque não é o mal que terá a última palavra nas nossas vidas. Salmo 106 vai dizer, desciam em navios pelo mar, comerciando nas imensidões das águas. Eles viram as obras do Senhor do alto mar, as suas maravilhas. Ele disse, e levantou um vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Eles subiam ao céu e baixavam ao abismo, sua vida se agitava na desgraça. Mas gritaram ao Senhor na sua aflição, Ele os livrou de todas as suas angústias. Transformou a tempestade em leve brisa e as ondas emudeceram. Ficaram alegres com a bonança e Ele os guiou ao porto desejado. Celebrem o Senhor por seu amor, por suas maravilhas, pelos filhos de Adão. Muito forte hoje esse salmo que mostra que no meio das tempestades, e nós podemos viver tempestades muito fortes, muito terríveis, por exemplo, um momento de luto, um momento de grandes tentações, um momento de grandes conflitos interiores ou relacionais ou externos, o Senhor quer dar um basta e Ele quer me livrar de todas essas angústias, Ele quer silenciar todas essas tentações, todas essas provocações que são finalmente como essas ondas que se agitam e que tentam me submergir. O Senhor hoje põe limites ao mal. O Senhor quer pôr limites a tudo que está revolto dentro de nós, a tudo que se aflige dentro de nós, a tudo que se agita dentro de nós. O Senhor quer vir dar um repouso, uma tranquilidade, uma certeza da sua presença que nos salva e nos liberta. 2 Coríntios 5, 14 a 17 é a segunda leitura de hoje. Pois a caridade de Cristo nos compele quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram. Ora, Ele morreu por todos, a fim de que aquelas que vivem não vivam mais para si, mas aqueles que vivam não vivam mais para si, mas aquele que morreu e ressuscitou por eles. Por isto, doravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma nova realidade. Esse limite ao mal que o Senhor põe na nossa vida faz com que sejam novas todas as coisas. O mundo passado, o mundo do pecado, o mundo das tentações terríveis que me submergiam, acabou. O Senhor põe um limite ao mal
E ele diz, a partir de hoje não é segundo a carne que tu vais me conhecer ou conhecer os outros, agora é de uma forma espiritual. Viver esse tempo de Lexio dia após dia nos faz espirituais, nos faz fazer essa experiência muito forte que a palavra de Deus põe limites ao mal, que a palavra de Deus é capaz de me fazer entrar numa nova etapa, onde novas são todas as coisas. Hoje, o Evangelho continua a ser o Evangelho de Marcos, Marcos 4, 35 a 41. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para a outra margem. Deixemos a multidão, eles o levaram, e de modo como estavam no barco, e com eles havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E eles acordaram dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve uma grande bonança. Depois ele perguntou, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Essa palavra de Marcos 4 é uma palavra muito importante. O Senhor vem visitar o nosso coração no dia de hoje, onde há imaturidades, onde ainda não passamos para outra margem. E o Senhor nos convida a fazer essa passagem. Eu tinha rezando por nós a imagem de uma ponte sobre um grande abismo. E aqueles que são chamados à maturidade, eles têm que atravessar essa ponte. Mas essa ponte tem barreiras de proteção, que são a palavra de Deus, que é a igreja, que são os irmãos, que é a comunidade, que são os teus acompanhadores. Há barreiras de proteção. Você deve passar essa ponte. E nessa ponte há perigos, porque há um abismo debaixo da ponte. Mas a ponte tem uma proteção. O Senhor nos revela que esta proteção é Ele mesmo que a põe. Os discípulos estavam nessa grande tempestade, para o povo judeu o mar é o lugar dos demônios, então eles estavam em perigo mortal, não só para a sua humanidade, mas para a sua alma. E nesse perigo mortal, o Senhor vem e intervém. Todos os ventos se amainaram, se acalmaram. E é curioso esse detalhe, Jesus dormia na barca. Mas como assim? Jesus não se importa que os discípulos estejam sendo atormentados? E nós podemos muitas vezes fazer essa experiência, Senhor, mas eu estou aqui sofrendo, tanta tentação, tanta vontade de desistir, tanto combate, e tu não fazes nada, não me dizes nada, não falas comigo. O Senhor vai dizer, cuidado, porque eu pareço estar dormindo, mas na verdade meu coração vela, eu vigio por ti. Mas eu agora quero que você amadureça, eu agora quero que você comece a dar passos na fé. Eu agora quero que você faça a experiência de passar para a outra margem. Logo, logo o Senhor vai intervir nessa grande tempestade e vai acalmar a tempestade. Mas o Senhor não nos tira as dificuldades, porque Ele quer que nós amadureçamos, Ele quer que nós aprendamos a viver como pessoas adultas, pessoas livres, pessoas capazes de resolver conflitos internos e externos com liberdade de coração. Silêncio, quieto. O Senhor hoje nos dá essa palavra de autoridade. Quando tudo se agita dentro de nós, como numa grande tempestade, devemos ter a autoridade espiritual de dizer silêncio, basta, esteja quieto, esteja calado. E hoje o Senhor também vem visitar um veneno que se instala nas nossas vidas, o medo. O medo é terrível, é pior que o pecado, porque o medo esteriliza o amor. São João vai dizer, na primeira carta de São João, vai dizer, onde existe o amor, não há temor. Então, quando o demônio consegue incutir medo no nosso coração, nós paralisamos, nós ficamos tolhidos, nós ficamos incapazes de responder a Deus com confiança, com radicalidade. Nós começamos a calcular tudo e entrar
uma paralisia espiritual. O Senhor quer nos dar pernas que correm, olhos que veem ao longe, uma alma de fogo que não tem medo, tem um santo temor de ofender a Deus e por isso não entra no medo, mas entra numa graça muito importante de se pedir, que é a graça da prudência. A prudência é escolher os meios para alcançar os fins. Se eu devo amadurecer, se eu devo passar para outra margem, então eu devo escolher os bons meios. E hoje temos uma leitura patrística muito bonita do Tratado sobre a Santíssima Trindade, de Faustino Luciferano, presbítero, século IV. Cristo, Rei e Sacerdote para sempre. Nosso Salvador tornou-se, segundo a carne, verdadeiro Cristo, por ser verdadeiro Rei e verdadeiro Sacerdote. Ele é ambas as coisas, para que não viesse a faltar algo ao Salvador. Ouvi como é Rei, eu, porém, fui por ele constituído Rei sobre Sião, seu santo monte. Ouvi como também é sacerdote pelo testemunho do Pai. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro na lei a tornar-se sacerdote pela unção de Crisma foi Arão. Contudo, não se diz segundo a ordem de Arão, para que não se julgasse provir de sucessão o sacerdócio do Salvador. Com efeito, o sacerdócio de Arão mantinha-se pela sucessão. O sacerdócio do Salvador, porém, não passa de um para o outro por sucessão, porque ele é o sacerdote que permanece para sempre, conforme está escrito: tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o Salvador, segundo a carne, é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não foi ungido rei e sacerdote corporalmente, mas espiritualmente. Entre os israelitas, os reis e os sacerdotes eram ungidos corporalmente com a unção de óleo. Eram ou reis ou sacerdotes, não ambos em um só, mas um era rei e o outro era sacerdote. Unicamente a Cristo se devia a perfeição e a plenitude de ambos, ele que viera consumar a lei. Embora não possuísse cada um deles as duas regalias ao mesmo tempo, por serem ungidos corporalmente com óleo real ou óleo sacerdotal, ambos eram chamados de Cristos. O Salvador, porém, o verdadeiro Cristo, foi ungido pelo Espírito Santo, a fim de que cumprisse o que dele se escreveu. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, de preferência a teus companheiros. Foi ungido mais que os companheiros do seu nome, quando recebeu o óleo da alegria, que não era outro senão o óleo do Espírito Santo. Sabemos que isto é verdade pelo próprio Salvador. De fato, quando tomou e abriu o livro de Isaías, leu: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Declarou estar se realizando esta profecia ali aos seus ouvidos dos presentes. Pedro, o príncipe dos apóstolos, também afirma ser o seu próprio Espírito Santo, aquele crisma que é ungido o Salvador, quando nos Atos dos Apóstolos fala ao fidelíssimo e misericordioso centurião. Entre outras coisas, ele diz: começando da Galileia, depois do batismo, pregado por João, Jesus Nazareno, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, passou fazendo portentos e maravilhas e libertando os possessos do demônio. Prestai, pois, atenção. Diz Pedro que esse Jesus, segundo a humanidade, foi ungido pelo Espírito Santo e poder. Por isso, com toda a verdade, esse Jesus, segundo a carne, é Cristo, pois pela unção do Espírito Santo foi feito Rei e sacerdote para sempre. Que alegria podermos ser filhos desse Rei e desse sacerdote, de termos essa unção régia, essa unção sacerdotal que liga o céu à terra, essa graça de sermos também profetas para esse mundo. E por isso lhe convido, inscreva-se no Festival das Famílias, faça da sua família uma família que sabe reinar, dizendo não ao mal, que sabe ser sacerdotal, porque liga o céu à terra, e que sabe ser profética. Num tempo em que tantas famílias estão à deriva,
A sua família pode evangelizar muitas famílias ao se deixar evangelizar. Então se inscreva, dia 14 a 18 de julho. Inscreva-se no Festival das Famílias. É para você esse festival, esse bálsamo do coração de Jesus que vai salvar a sua família. Vai ter formação para todos os estados de vida, para todas as idades, adolescentes, jovens, crianças, casais, as mães e os pais também que são monoparentais. Se a tua família só tem pai, se só tem mãe, não se intimide, esse festival também é para você. Toda a família é para ser evangelizada. E a novidade desse festival é que vai ter um festival especial de forma muito particular para os nossos avós e avós também. Momentos muito profundos de laude, de adoração, de eucaristias diárias, artes, música, teatro, dança, um concurso muito bonito de talentos em família. Você poderá viver esse festival da sua casa, através do seu celular, da televisão, do nosso B-Logos, da nossa plataforma de formação. Será um festival internacional, vai ser em 6 línguas. Guarde a sua vaga, dia 14 a 18 de julho. Não perca esse momento tão forte para podermos ser evangelizados profundamente, a descobrirmos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.